157. Kiren Saga capítulo 532. Muitas ideias do novo autor. El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Em algum lugar ao redor das montanhas geral, uma situação estava se desenrolando longe dos olhos dos mortais. Estes são os picos mais altos que separam Cirodin e o Esquirim, e quase nenhum homem pode alcançar tais alturas. Para dragões, por outro lado, este é apenas um lugar tão bom quanto qualquer outro para realizar uma reunião longe de olhos e ouvidos curiosos. Tudo começou com dois dragões silenciosamente mantendo uma distância segura um do outro e esperando. Nada aconteceu muito até que um terceiro dragão chegou rasgando as nuvens. Tradrunik deu um rugido anunciando sua chegada para os outros dois, Naknax e Turelot-Yol. Assim que pousou em um local próximo a eles, Naknax rugiu agressivamente e voou cortando com as garras de sua perna em Tradrunik. Saiba seu lugar. Tradrunik recuou desanimado e tentou dizer algo em troca, mas Naknax tinha uma voz mais forte. Ser poderoso é estar certo na sociedade dos dragões. Tradrunik, Greve e Bringer, não teve escolha a não ser recuar diante de Naknax, Ferocious Cruelty, e Turelot-Yol, Tirante of Briat Firis. Naknax, irmão. Deixe Tradrunik ser. Ainda temos que ouvir dele depois de tantos anos de sono. Turelot-Yol voou entre os dois e parou a luta antes de começar. Naknax sempre teve uma queda por intimidar Tradrunik, mas os dois dragões nunca tiveram permissão para lutar ao ar livre. A razão para isso era seu líder. Como a situação entre os três dragões estava prestes a sair do controle e a briga verbal se tornaria intensa, uma grande sombra cobriu os três dragões, fazendo com que eles se segurassem de qualquer loucura. Esta grande sombra era um dragão de tamanho muito grande comparável apenas a Paturnax e perdendo apenas para Alduin. Este era o estrategista da Horda de Alduin, Onuk Endrog. Sabe o Senhor da Guerra, este era um dos 4 tenentes de Alduin que controlavam um ramo da Horda de Alduin cada. Os tenentes são todos muito especiais e poderosos. Certa vez, um dos 4 traiu Alduin, o grande Paturnax, e a Horda de Alduin então desmoronou em um ritmo muito sem sentido. Este está feliz em ver vocês três tão despreocupados quanto antigamente. O dragão que pousou em um terreno mais alto do que eles era um dos dragões antigos que estavam lá desde o tempo da criação. Este dragão em particular não deve ser menosprezado. Ele viveu durante as guerras dos Elonfei e lutou contra os imortais e os heróis Akaviri que podiam até comer os próprios dragões. Onuk Endrog, nosso senhor. Nós respeitamos você. Turelot-Yol falou ferozmente envergonhando os outros dois. Chega de palavras desnecessárias. Onde está Naglil? Onuk Endrog perguntou vigorosamente. Turelot-Yol e Naknax olharam para Tradrunik, que não sabia como dizer isso. Ele foi morto. Por Dovahkiin. A reação dos 4 dragões presentes neste local foi apenas silêncio. Dovahkiin? Aquele de quem ouvimos falar? Como isso foi possível? Por que você não disse isso desde o começo? Turelot-Yol foi o primeiro a mostrar raiva. Sim, suas escamas moles. Por que você não disse isso? Naknax gritou também, pressionando o Tradrunik. Não me chame de escamas moles, seu bruto estúpido. Tradrunik não podia mais tolerar a intimidação de Naknax. Impude. Drain. Paz. Como a discussão estava começando a abalar o céu, Onuk Endrog teve que pará-la antes que saísse do controle. Tradrunik. Alduin Turi nos informou sobre a possibilidade disso. Dovahkiin. O que aconteceu? Como é que Dovahkiin foi tão rápido para chegar a Naglil? Perguntou Onuk Endrog. Tradrunik mostrou preocupação quando a pergunta certa foi finalmente feita. Droga. Meu senhor, tudo começou antes de eu receber a ordem de vir e guiar Naglil após seu renascimento. Alduin Turi partiu muito antes de eu chegar e suspeitei ter encontrado Naglil festejando na vila próxima, mas, em vez disso, encontrei a vila protegida por vários mortais e Naglil lutando contra Dovahkiin 1 a 1. Naglil foi superado por um mortal. Patéticas presas tenras. Naknax bufou com desdém. Naknax. Conheça seus limites.
Onikendrog não era fã de falar mais do que atuar, então ele se enfureceu facilmente com o falador Nakinax. Ele se juntou ao nosso Bormau. Pai, Tuelot-O disse lamentando Nagley. Notas do autor. Os dragões chamam a Katosh Bormau. Sim, Tuelot-O. Ele era uma parte dos irmãos. Disse Onikendrog, compreendendo a ameaça sombria de um Dovahkiin. Como ele morreu. Como um verdadeiro Dov. Mas Dovahkiin não era um verdadeiro Dov. Ele enganou Nagliv e o atacou por trás como um covarde. Ele quebrou o pescoço de Nagliv. Quebrar o pescoço de um dragão? Em qualquer dia da semana, esse é o feito mais impossível. Os pescoços dos dragões não são tão frágeis quanto qualquer um pensaria. Na verdade, eles são cobertos com escamas duras semelhantes a armaduras que nenhuma arma pode atravessar. Daria a qualquer dragão arrepios só de pensar que seus pescoços seriam quebrados. Dovahkiin é tão poderoso? Perguntou Nikendrog. Não posso dizer com certeza, mas ele poderia resistir a Nagliv com destreza e malandragem combinadas. Eu mantive distância dele, mas a trapaça humana é ilimitada. Depois que Nagliv caiu, tentei descer e tirar sua alma, mas... há algumas horas atrás Nagliv caiu da maneira mais terrível possível. Com o peso incrível empurrando-o para baixo, João também não foi misericordioso ao direcionar todo o peso para quebrar completamente o equilíbrio do dragão. Uma vez que a queda começou, não poderia ser interrompida. Os dragões usam uma magia especial para voar com suas asas, mas resistindo a tanto peso não apenas quebraram o pescoço de Nagliv, mas suas asas foram rasgadas, sua coluna deslocada, sua cabeça perdendo a consciência. Se os dragões não fossem imortais, isso teria acabado com sua vida no ar antes do acidente. Mas essa situação é uma daquelas em que um imortal não pode ser invejado por sua imortalidade. João se teletransportou para longe do impacto do acidente. Em seguida, voou e permaneceu no ar sobre o local do acidente. Ele podia sentir claramente que Nagliv foi destruído por aquele último ataque, mas alguma força vital permaneceu habitando. Quando a nuvem de poeira baixou e uma cratera se formou onde está o dragão, João simplesmente desceu lentamente e ficou na frente de Nagliv. Ele ordenou que, Grid, voltasse e trouxesse Sunder com ele. Olhando para o estado sangrento de Nagliv, João simplesmente suspirou com expressões cansadas e encarou os olhos do dragão. O quê? Eu sou o cara mau aqui? João perguntou, mas mesmo com os olhos de Nagliv abertos e mal se movendo, ele não conseguiu responder a João. João colocou a mão sobre a cabeça do dragão e simpatizou silenciosamente. É uma pena ser revivido depois de tanto tempo para morrer poucas horas depois. Pelo menos a batalha deve ser satisfatória. Mas do que se trata? Por que existe esse sentimento de remorso em relação a essas bestas brutais? Qual é o valor da vida de um dragão em comparação com a vida humana? A alma do dragão é eterna enquanto a alma do humano é mortal. Mas não é assim que se deve avaliar a vida, não é? Tudo bem salvar outras pessoas, mas... por que é tão desagradável agora? Certamente não parecia assim com Mirmunir. Parece triste. E vazio. Parte dele desejava que a batalha durasse para sempre. Você não precisava me desafiar, não é? João simplesmente sorriu ironicamente com sua amargura encontrando uma desculpa. Nagliv fechou os olhos admitindo a derrota finalmente, mas vejam. Ele estava tendo dificuldade em acabar com o dragão. Pelo menos tirá-lo da miséria e da humilhação é a melhor maneira de pensar nisso. Você está bem? Ei! João ouviu uma voz atrás dele olhando para trás. Era o Fur. Você trouxe para baixo? Perguntou Julanar. Está morto. Aline seguiu. Mais pessoas começaram a entrar assim que sentiram que estava quieto. Ver João simplesmente parado na frente do dragão era um pouco misterioso para eles. Eles ainda mantinham distância enquanto João sinalizava para eles ficarem para trás. Mas para eles se referirem ao dragão por isso, João finalmente entendeu algo sobre por que ele estava passando por momentos difíceis agora. Ele nunca viu o dragão como isso. É um Dov, um ser senciente que testemunhou partes da história que a própria história luta para lembrar.
Parecia que absorver a alma de Mirmunir o afetou mais do que ele jamais poderia imaginar. Está na hora. Jon não podia mais fazer Naglive esperar enquanto dirigia sua espada para o coração do dragão, acabando com tudo. Quando a carne e o sangue do dragão se desintegraram para se juntar à alma de Jon de maneira mística, uma situação terrível aconteceu. Jon simplesmente se virou para o céu e gritou: Abeto! Este grito assustou todos aqueles que estavam ao seu redor, pois finalmente sentiram a presença no céu que desceu diante deles. No entanto, essa presença alterou completamente seu curso, e com Jon dizendo essa palavra, todos, exceto Jon, ficaram pálidos, sabendo que isso teria ficado feio se este dragão decidisse pegá-los desprevenidos. Mas o motivo pelo qual ele foi embora permaneceu um mistério para a maioria deles. Ninguém percebeu que era a civilidade entre Dova. De volta ao presente respeito. O mortal disse para você mostrar respeito. Nakinax gritou. Você poderia ter vingado Nagliv. Até mesmo Tudlotio o coletado mostrou desaprovação. Silêncio. Oniken-Drog não parecia se importar com suas opiniões e perguntou a Tradruniken, o que você acha? Como esperado do sábio senhor da guerra, sua visão era insondável para ver através dos pensamentos de Tradruniken. Ele é Dovahkiin. Um mortal. Mas ainda um Dovah. Ele entende as coisas e tem muitas novas ideias em seu Tuum. Os dragões têm seu próprio método de avaliar os outros. Mortal e dragão estavam obviamente no topo do gráfico, mas eles realmente não se importam com o que os outros pensam, a menos que os reconheçam. Dizer que um homem tem muitas ideias novas significa que ele tem mais impacto, poder e personalidade, que subiria ao nível dos dragões e iria mais alto do que aquele que fez a avaliação. Em outras palavras, era um assunto preocupante para um dragão admitir. Mesmo o arrogante Nakinax não estava agindo tão selvagem como costuma fazer depois desse comentário. Os dragões possuem uma sabedoria profunda, apesar das emoções de ódio, medo, ciúme e rivalidade que sentem um pelo outro. Nenhum dragão confiaria em outro facilmente. Havia limites e padrões. Oniken-Drog contemplou silenciosamente até formar suas próprias ideias. Dovahkiin é perigoso. Isso nós entendemos. Nós procuramos por seu paradeiro antes, mas ele parece estar se movendo através do Magic e rastreá-lo seria complicado. O que mais sabemos? Ele perguntou. Dovahkiin tem o apoio de um Alor no norte. Enviei meus escravos para lidar com ele, mas eles nunca voltaram. Nakinax disse. Nakinax, é imprudente agir sem saber. Conheça o inimigo antes de agir e não temerá o resultado de suas batalhas. Oniken-Drog falou. Estes são apenas mortais, Druji. Podemos nos livrar deles apenas com mais escravos. Tuelotio parecia concordar com Nakinax. Conheça seu inimigo. Esta é a regra mais importante em nossa seita. Alduin Turi espera que saibamos tudo e devemos entregar. Vá descobrir mais sobre este senhor da guerra no norte. Se você encontrar Dovahkiin lá, podemos pedir ao próprio Kungosvern para intervir. Nenhum humano pode igualar Kungosvern. Por suas ordens, Oniken-Drog. Tradrunik gritou enquanto abria suas asas e voava para longe. Nakinax, você provou ser capaz de treinar nossos seguidores mortais. Eu designo você para guiar o culto e seu novo sacerdote. Oniken-Drog disse. Vou cuidar disso, Oniken-Drog. Tuelotio. Eu ordeno que você encontre maneiras de incitar esta guerra. Vá para o oeste, mas não entre em combate. Use sua inteligência para fazer os mortais lutarem entre si. Como você manda. Os 4 dragões se separaram tão sistematicamente quanto se reuniram. Tudo fazia parte da cadeia de comando da Horda de Dragões de Alduin. Alduin sentou-se no topo como primogênito de Akatoshi. Oniken-Drog e outros 2 lordes governaram os 4 ramos da Horda, cada um com sua própria experiência e um exército de dragões os seguindo. Atualmente, alguns dragões voltaram à vida e a maioria dos sobreviventes não era mais leal a Alduin depois de 4.000 anos. O tempo mudou e os mortais também se tornaram muito diferentes, mas enquanto houver espaço para lutas internas, os dragões prosperarão com a morte dos mortais e erguerão um novo culto.
O mundo da Quarta Era estava fadado a ver eventos que iriam abalar toda a história nos próximos anos, quando a Segunda Guerra do Dragão começou oficialmente. Winterall, depois de caçar na Glaive, Jon estava se sentindo muito inquieto. Algo não está certo, ele pode apenas sentir isso. As habilidades de Alduin provaram ser mais aterrorizantes depois de examinar e investigar o que aconteceu em Horikstead. Jon foi até o Monte do Dragão e encontrou o cadáver de um guarda quase seco, embora ele tenha sido morto há menos de 24 horas. Com mais compreensão, Jon entendeu que Alduin tem a capacidade de fazer as coisas envelhecerem. Alduin é chamado de Devorador de Mundos porque ele pode trazer o fim dos tempos absorvendo o próprio tempo. Este era um fato muito perturbador que Jon não podia ignorar. Alma, tempo, sombras, música. Todas essas coisas precisavam umas das outras para existir e Alduin pode simplesmente devorá-las como nada. É um conceito aterrorizante, de fato. Jon saiu de sua cama fugindo do braço de sua esposa e desceu para o porão onde poderia sentar e estudar. Ele tinha pouco ou nenhum material que pudesse usar para saber mais do que já sabia sobre dragões. A frustração estava matando, mas ele suportou silenciosamente e tirou 2 artefatos que podem ajudá-lo. A Pedra do Dragão, de Black Falls Barrow e a Garra Dourada. Esses 2 itens foram feitos pelas técnicas secretas do culto do dragão que pereceu há muito tempo e são complicados de entender até para ele. A Pedra do Dragão pode receber feia de vaca assim que um dos 22 dragões enterrados for ressuscitado e a Garra Dourada tiver um estranho efeito místico. Jon precisava estudar os 2 por algum tempo para conhecer melhor suas verdadeiras habilidades, mas ele sentiu que seu entendimento estava batendo em uma parede devido a uma barreira que ele não pode processar. Parecia que até o poderoso Jon Dari estava experimentando os limites de seu potencial. Talvez existam maneiras de aumentar esse potencial. Talvez ele possa finalmente começar a usar aqueles 3 livros negros que guardava em um canto. Ou talvez ele possa procurar aquele livro Ogmanfinium. Na verdade, já é hora de ele viajar para Oblivion mais uma vez. Ou talvez Iglogar. As oportunidades para aprender mais ainda são abundantes. Kirin Saga Capítulo 533 Missões secundárias. Em seu escritório, Jon estava escrevendo todos os detalhes sobre a pesquisa da noite anterior. A Garra Dourada é mais do que apenas uma chave para abrir uma câmara selada. Ela na verdade possui uma série de qualidades mágicas por conta própria, tornando-a um dos artefatos mais estranhos que Jon já viu. A antiga técnica de encantamento lembrava de Azidal, mas não era. Como sucessor de Azidal, Jon estava muito ciente de como esses encantamentos funcionavam. O que ele descobriu foi que o encantamento na Golden Claw não é um encantamento benéfico para o usuário regular, mas sim um encantamento benéfico para a área. Isso significa que a garra é útil para a área ao redor, em vez de ser usada pessoalmente. Para simplificar, Jon entendeu por que Lucan, o comerciante de Riverwood, era tão apegado a Golden Claw. A razão é simples e é o fato de que a garra trouxe boa sorte ao seu comércio. É simplesmente um amuleto de boa sorte muito eficaz ou, como Jon diria, um termo educado, um item abençoado da fortuna. A Garra Dourada, bênção da fortuna. Se a garra foi eficaz o suficiente para fazer um simples comerciante sem instrução sentir seu efeito, como tal coisa afetará um estabelecimento financeiro de grande escala? Digamos, o cassino ou o banco de investimento e comércio. Jon não podia ignorar o fato de que combinar este artefato com o novo sistema de banco de investimento seria como adicionar asas a um tigre, ou mais penugem a um gato. É basicamente trapaça, mas há uma coisa que Jon sabe sobre o uso de magia relacionada à sorte. Sempre tem uma desvantagem e deve ser usada com muito cuidado, pois é tão poderosa a ponto de manipular o destino em alguns pontos. Essa magia de cobertura foi algo que sempre intrigou Jon, pois ele conhecia muitos métodos para manipulá-la. A moeda do velho, que ele sempre carrega. A coroa de Barenzia, que foi perdida em algum lugar em Skyrim, além de rezar para uma divindade conhecida pelo nome de Sai.
É a ele que a doença, a aflição de Sai, e atribuída, que é uma doença estranha que faz com que aqueles que rezam para Sai com muita frequência tenham má sorte em vez de boa sorte. João explica esse fenômeno como uma desvantagem fatídica. Ainda assim, como um especialista em fatia de Magic, João usaria a Golden Claw para manipular qualquer situação de depressão econômica no Dari Bank. Não há nada como usar exploits agora que ele finalmente tem acesso a um. Ainda assim, tudo isso levanta uma questão muito importante. O que as outras chaves Dragon Claw podem fazer? João está ciente de que existem 10 garras no jogo, cada uma feita de um determinado material que vai do ferro até o diamante. Se essas garras insanamente poderosas foram usadas como chaves para destrancar os cofres mais importantes do culto do dragão, então os dragões devem ser os que as criaram. Se seu palpite estiver correto, eles podem ter sido itens de grande valor para os adoradores dos dragões. Mais do que isso, os dragões devem saber sobre esses importantes artefatos, no mínimo. Mas espere. E as máscaras do Dragon Priest? Eles não são iguais? Na verdade, eles são mais como distintivos de escritório agora que João pensa seriamente sobre isso, mas deve haver mais. O culto do dragão, hein? João começou a pensar profundamente, mas sentia que algo estava errado e precisava investigar mais. Nesse ínterim, ele deve reunir todas as Dragon Claws e as Dragon Priest Masks. Eles existem nas antigas fortalezas do culto do dragão. A maioria dessas fortalezas ainda está fechada, mas outras foram usadas pelos nórdicos em épocas posteriores para enterrar os reis, como Carvanjund, ou para selar perigosos criminosos amaldiçoados, como Volguntur. Além das garras do dragão e das máscaras do sacerdote do dragão, havia a tábua de pedra conhecida como Pedra do Dragão. Parece que esta pedra pode ser usada para rastrear os dragões ao redor de Skyrim, mas não está funcionando, provavelmente devido à sua antiguidade. Agora, é hora de enviar as equipes de escavação. João possivelmente não irá atrás dessas coisas, já que a maioria de seus movimentos a partir de agora serão como o Dragonborn. Após um longo dia de trabalho, João se encontrou com o gerente do Museu de Sartau, Silus Vesus, e o líder da equipe de escavação, Joe, a leoa. João salvou Silus de ser condenado ao oblivion por Merunes Dagon e ofereceu a João um patrocínio para todas as suas aventuras, desde que ela concordasse em ser contratada como escavadeira para o DDC. Embora Joe seja mais justo do que qualquer outra pessoa ao redor de João, ele sabia exatamente o que ela não pode recusar e ofereceu a ela. Agora ela tem fundos e mão de obra para acompanhá-la enquanto persegue sua paixão. João deu a Silus e Joe uma série de tarefas, a maioria delas sobre ficar de olho nesses locais históricos e obter as garras do dragão e qualquer outra coisa que vale a pena. Depois de deixar tudo pronto, João passou os dias seguintes administrando a empresa, o Interod e a construção do banco. Tudo estava acontecendo em um ritmo acelerado e os resultados foram satisfatórios até agora. Além disso, João estava se concentrando nas notícias vindas dos outros Ordes. Primeiro, o boato sobre ele ter matado o primeiro dragão era difícil de acreditar para alguns, mas quando as notícias sobre o segundo dragão se espalharam e a visão da batalha perto de Horixtead foi confirmada, tudo começou a mudar. As canções do Dragonborn foram ouvidas pela primeira vez nas tavernas de Whiterun e então viajaram por todo o país para a Solitude e outros domínios. Em tempos tão desesperadores, as pessoas se agarraram à esperança de que é um Dragonborn em vez de Jarl-Leaders. Em segundo lugar, Riften e Dawnostar enviaram seus emissários ao Interod relatando vários avistamentos de dragões e solicitando estabelecer um método de contato rápido com o Dragonborn que João obedeceu sem questionar. Ele colocou o Elmoft Dragonborn, que era icônico para ele e conversou com aqueles enviados com a presença de João Had, que desanimadamente agiu como seu filho João ficando a uma distância visível. O ato foi um sucesso, visto que pai e filho eram parecidos, o que resultou em outra briga entre os dois naquele dia. A terceira e mais importante notícia foi a Legião Imperial. Parecia que o general Tullius não recebeu bem a notícia e mobilizou alguns navios em direção a Jalmarch.
Jaruskaud, o ancião de Dawnstar, agiu precipitadamente e enviou alguns escaleiros em um ataque noturno que interceptou os navios imperiais e os incendiou. As perdas foram mínimas e graças ao Jarle de Groothavencrone mobilizando um grupo de socorro e impedindo Jaruskaud de fazer algo muito tolo, os imperiais recuaram para a terra depois de deixar seus navios completamente inúteis. Essa escaramuça do umbigo foi completamente orquestrada por Jon. Embora não pareça nada relacionado a ele, Jon tinha alguns agentes dentro de Dawnstar que avisaram Jaruskaud sobre os navios imperiais. Jon também avisou Jarle de Groot sobre a escaramuça, dando a ela a oportunidade de tomar uma ação oportuna e interromper um conflito aberto. A análise desta situação foi feita por Alina, que entendeu perfeitamente que o general Tullius estava tentando mostrar alguns músculos após o último acidente em Winterhold. Os agentes do Penitus Oculatus certamente estavam ativos tentando minimizar o impacto do erro, mas se há algo em que Jon é bom, é sua boca grande e voz alta. Ele se gabou por 3 dias seguidos sobre o que aconteceu naquele dia na frente de todos os enviados que o visitaram. Logo depois, a embaixada imperial enviou um diplomata muito experiente a Winterhold para ver as reclamações de Jon sobre a situação e minimizar os danos. Eles também solicitaram uma audiência com o Dragonborn, mas Jon disse que não sabe onde seu amigo está no momento, pois ele parecia ter ido a algum lugar para treinar. Jon só não queria agir precipitadamente sem avaliar seus oponentes políticos desta vez primeiro. Sua decisão provou ser sábia quando recebeu a verificação de antecedentes dos diplomatas. A maioria deles não eram apenas políticos, mas também magos e membros do culto imperial e do culto da mariposa ancestral. Até saber o motivo deles, Jon manteve seu lado Dragonborn afastado. A situação de puxar e empurrar começou a se mover centímetro a centímetro e muitas palavras foram ditas sem nenhum benefício real. Jon terminou oficialmente quando finalmente decidiu fazer outra grande cena. Lydia. Meltane. Como estão suas aulas de como cuidar de gatos? Você parece estar indo muito bem. Nefertiti disse que você passou por uma pessoa que gosta de gatos. Obrigado, senhorita Nefertiti. Eu acho. Jon bateu palmas enquanto se levantava de sua mesa. Tudo bem. Arrume suas coisas e me encontre no portal secreto, Lydia. Vamos fazer algumas missões secundárias. Tudo bem. E um dia, o entediado Dragonborn decidiu fazer algumas missões secundárias. Whiterun, o centro do comércio de Skyrim e seu mais vasto hold, um lugar que foi dilacerado pela guerra, mas manteve seu núcleo, a cidade de Whiterun, longe do conflito e dos cercos. Jon, Lydia e Nefertiti foram o time de hoje. Jon estava se cobrindo com uma grande capa e um capuz para não se destacar apesar de sua altura notável. A primeira coisa que eles encontraram ao sair de Breazeulme foi a visão de uma discussão entre os guardas e 2 guerreiros Alikor, já que Breazeulme está na verdade perto do portão da cidade. Olha, você já foi informado de que não é permitido aqui. Vire-se e volte por onde veio, disse um guarda. Não estamos causando problemas. Tudo o que pedimos é para procurá-la. Alikor guerreiro número 1 disse. Eu não me importo com o que você está fazendo. Depois do que aconteceu você tem sorte de eu não te jogar na cadeia. Agora caia fora. O guarda respondeu. Estaremos de volta. Isso ainda não acabou. Alikor guerreiro número 2 disse. Quando os 2 guerreiros Alikor estavam prestes a partir, eles viram Jon e o avaliaram como um mercenário. Na verdade, Jon estava tentando dar essa impressão. Você aí. Estamos procurando alguém em Whiterun e pagaremos um bom dinheiro por informações. O guerreiro falou com Jon. É mesmo, amigo? Jon assumiu ares de nórdico e acenou com a cabeça. Vamos ver se posso ajudar. Para encurtar a história, esses guerreiros estão procurando por uma mulher Redguard que escapou de Emerfell há algum tempo e provavelmente não está usando seu nome verdadeiro. Jon conhecia muito bem essa missão chata e queria jogá-la de uma maneira diferente. No jogo, esta missão consiste em encontrar a mulher Redguard e entregá-la aos guerreiros ou ajudar a mulher a matar os guerreiros. Parece bastante simples? Não. Na história dos videogames,
Essa busca em particular foi como uma coceira incontrolável para muitos, pois ninguém sabia quem estava certo e quem estava errado. A mulher é realmente uma criminosa caçada ou os guerreiros são realmente assassinos enviados atrás dela? Quem quer que seja o bandido nesta história, é um agente do Aldmeri Dominion, algo que João não tolera. Infelizmente, o jogo não poupa uma única maldita dica além de comportamentos moderados e especulações infundadas tanto da mulher caçada quanto do líder dos guerreiros. Depois de aceitar ajudar os guerreiros, João dirigiu-se diretamente para a taverna Banneremari no mercado de Oiterum. Ao longo do caminho, ele conheceu uma linda mãe solteira chamada Carlota Valentia, que era tão charmosa quanto o jogo a descrevia. João teve que espancar o bardo que a assediava e ganhou um saco de batatas como agradecimento. De volta à missão Redguard Woman, João sabia que a identidade da mulher era Sadia, a empregada da pousada em Banneremari. Ele se aproximou dela silenciosamente e fez o mesmo roteiro do jogo, mas quando ele tentou perguntar mais do que ela disse, ela alegou que foi torturada pelo Aldmeri Dominion após a queda da cidade de Tanete e apontou para a grande cicatriz em o rosto dela. João disse que iria ajudá-la e, de fato, saiu em busca dos guerreiros Redguard até rastrear seu covil e confrontar seu líder, Kematu. João não matou Kematu como Sadia pediu e concordou em atraí-la para fora da cidade para Kematu e seus guerreiros capturá-la. Feito isso, João começou a alterar os eventos do jogo a partir desse ponto. De repente, ele atacou Kematu e Sadia, nocauteando-os e jogando-os em uma sala dentro do cubo Aven. A partir desse ponto, João começou a interrogar os dois usando Lust. Ele os jogou bem até que quebraram o desejo de dizer a verdade e foi surpreendentemente um enredo melhor do que o que o jogo oferecia. Foi Sadia quem traiu Emerfeu e vendeu a cidade de Tanete para o Dominion. Foi Kematu quem foi contratado pelo Dominion para caçar Sadia por falar contra eles. A resposta foi ambas. Ambas são agentes do Aldmeri Dominion. Bem, no caso de Sadia, ela era. João disse. Lydia olhou para ele tão inexpressiva quanto no outro dia. João decidiu continuar a conversa consigo mesmo. Bem, você deveria dizer mais, meu Tani. Por mais que você seja bonito, você deve estar enganado. Porque esses espiões abomináveis caçariam uns aos outros. Ou algo nesse sentido. Oh, mas aqui onde você não está vendo a foto maior, Lydia. Durante a Grande Guerra, Sadia realmente traiu a cidade para o domínio para governá-la sob eles. Ninguém descobriu sobre o acordo até que o domínio deixou a Merfeu e gradualmente, aqueles que não resistiram ao Dominion foram enfraquecidos politicamente. Ela tentou obter apoio do Dominion mais uma vez, mas quando eles recusaram, ela os ameaçou expor seus segredos políticos, então eles enviaram Kematu atrás dela. No final, eles são todos apenas alguns traidores escória. João finalmente declarou a situação e bateu palmas. Nem Sadia nem Kematu sobreviveram ao que vem a seguir, pois João os incinerou sem deixar rastros. Caso encerrado. Vamos pegar um pouco de hidromel gelando para esta noite. Um começo lento para as missões paralelas de João, mas quem diria que a próxima missão se transformaria em uma maldita guerra? Lydia estava sentindo isso por algum motivo. Kiren Saga capítulo 534 Ataque a Tamor. As missões secundárias eram divertidas. Lentamente, mas com cuidado e no espaço de 2 dias, João começou a terminar a maioria dessas missões secundárias de que se lembrava. Isso deu a ele uma grande nostalgia e uma visão incrível de como suas ações e decisões podem afetar tudo ao seu redor. Ele até se envolveu na rivalidade entre o clã Greyman e o clã Battleborn. Embora John Battleborn e Elfina Greyman já fossem casados, a rivalidade política do jogo aconteceu, mas foi bem menos intensa. Ao contrário do jogo, quando os Battleborns estavam tomando uma atitude indiferente em relação à situação de Thorald Greyman, que foi capturado pelo Talmor, desta vez eles foram um pouco abertos com os Greymanes e contaram a eles alguns detalhes de que seu filho era capturado em algum lugar em solitude para forçar os Greymanes a mudar de lado, pois parecia que eles contataram o general Tullius para a libertação de Thorald, mas eles não disseram nada sobre o Talmor.
Mesmo que a rivalidade tenha sido bem mais leve do que aconteceu no jogo, uma rivalidade ainda é uma rivalidade e os que mais foram prejudicados por ela no jogo também foram os mesmos que foram prejudicados por ela agora. Jon Battleborn. Após o retorno de Jon Askerin, Jon Dari e Jon Battleborn se encontraram após a subjugação do primeiro dragão, Mirmunir. Jon Battleborn é uma das poucas pessoas que conhecia a verdadeira identidade do Dragonborn como amigo pessoal de Jon Dari e um executivo da empresa. Quando soube que o Dragonborn ofereceu ajuda com a situação de Thorald, ele foi o primeiro a vestir sua armadura e carregar sua espada pela causa. Assim que isso aconteceu, Avulstein Graimani também carregava seu machado dinamarquês e usava sua armadura para libertar seu irmão do cativeiro. É claro que Jon revelou que Thorald foi capturado pelo Talmor e a única maneira de tirá-lo é através. Conhecendo os Talmor, alguns magos poderosos devem estar presentes em uma fortaleza Talmor e a luta não será fácil. Então Jon insistiu em ferir alguns talos cultistas como mercenários e um pequeno warband foi formado em uma caverna ao norte de Iteron após limpá-lo de bandidos. O número chegou a 50 combatentes dos lutadores mais fortes de várias origens. Todos eles eram mestres de aura de diferentes faixas etárias que se uniram para salvar as pessoas que foram aprisionadas pelos Talmor em Northwatch Cape. Quando os homens foram reunidos e reconheceram o Dragonborn como o jovem que usa Ornate Elm, Jon os instruiu a ir para o norte a cavalo em direção ao Tipal e atacar os acampamentos piratas escondidos naquela área para pegar seus longboats. No espaço de uma semana, o grupo conseguiu chegar ao local designado e criou uma grande cena ao eliminar 3 acampamentos de piratas em 2 noites. Com 50 Nords resistentes e 3 longboats em boas condições, Jon os conduziu para o mar viajando para o oeste ao norte até Jalmarch e Solitude. Ao longo do caminho, o Warband of the Dragonborn fez seu nome destruindo todos os navios piratas em seu caminho até as costas de Solitude. Lá, a frota imperial os encontrou e tentou forçá-los a recuar, mas com a identidade do Dragonborn e a fama do Warband, os oficiais Nord da frota imperial mostraram relutância em relação aos seus comandos, o que por sua vez levou o comandante da frota a apaziguar a tensão ao deixar os 50 nórdicos passarem. O que pode dar errado em deixar passar 50 guerreiros liderados por um Dragonborn? De qualquer maneira, o Warband fez outra conquista ao se livrar dos perigosos piratas que estavam à espreita na foz do rio Cart sob Solitude, liderados pelos irmãos argonianos Jareha e Deja. Após tal conquista, os 50 homens desembarcaram nas docas de Solitude e embarcaram para mais ataques contra os piratas. Os clãs de Solitude tentaram convidar o Dragonborn, mas os navios partiram assim que pousaram. Até agora, uma semana se passou desde que eles se mudaram de Tipale. Jon tinha certeza de como aqueles 50 homens podiam lutar e como deveria empregá-los na próxima batalha. Durante os próximos 2 dias, o bando pousou não muito longe de Northwatch Cape, que foi usado pelos Talmor como uma prisão e fez contato com uma vila de pescadores próxima para anunciar sua presença. Enquanto isso, Jon e Nefertiti foram em direção ao forte para escoltá-lo nas sombras e bolar um plano. Tudo correu bem e Jon encontrou um total de 7 Talmor e Images. Estes foram os responsáveis por toda a cena. Com esta informação, Jon voltou à vila para fazer abertamente um ritual dedicado a Talos e ordenou que um homem do Warband se disfarçasse de aldeão e avisasse os Talmor no forte sobre eles. Sem uma única suspeita, esses Talmor enviaram um justiciar junto com 10 soldados do domínio para prender o homem que conduziu abertamente um ritual e o levou de volta ao forte. Tudo isso foi encenado desde o início e assim que a prisão aconteceu e o homem foi levado, Jon e o resto do Warband apareceram na vila e pediram ao amigo apenas para dar uma desculpa adequada para o que se seguiria. E o que se seguiu foi uma carnificina. O Dragonborn e o Warband of 49 Warriors invadiram Northwatch Cape à noite. Assim que os Talmor ficaram alarmados com o ataque, Jon já havia se infiltrado no forte e se escondido na escuridão. Com as tochas do Warband sendo jogadas ao redor do forte para iniciar um incêndio em qualquer coisa queimável, Jon estava lá dentro assassinando os Yugmajas com Mirunes Razor. Ele marcou a adaga, jogou a moeda do velho,
e jogou a adaga com toda a força no mago a 50 metros de distância. Morte instantânea. Jon se teletransportou para perto da adaga usando sua marca, pegou e atacou qualquer um por perto antes de pular da parede do forte e fugir. Assassino. Peguei ele. Não havia como ele ser pego em seu momento atual. Ele tinha um warband distraindo o Tamor do lado de fora e matou todos em seu caminho. A razão pela qual ele teve que fazer tal coisa em vez de se aventurar sozinho no forte e matar todos era para ganhar fama além de ser apenas um Dragonborn. Suas habilidades são claramente as de um guerreiro, e não de um mago, algo do agrado de todos os nórdicos, e seu talento em liderar ataques é tão lendário quanto o próprio Esgramor. Ele queria que os Nords associassem o número 50 aos 500 companheiros de Esgramor para que sua popularidade aumentasse ainda mais. A outra razão pela qual ele fez tal movimento foi para evitar que o Talmor usasse reféns contra ele. Seria muito problemático se ele encontrasse uma lâmina apontada para o pescoço de um prisioneiro indefeso e não pudesse fazer nada a respeito. Com os magos despachados e os prisioneiros localizados, Jon entrou na masmorra do forte e libertou o homem que estava preso. Você está bem, Jon? Estou, Jon. Então pegue sua espada e escudo e não deixe nenhum Tamor se aproximar desses prisioneiros, Jon. Obrigado, Jon. Deixe algumas armas para aqueles homens trancados ali. Vamos defender este lugar juntos. Ótimo, Jon. Aqui está. Vamos quebrar os portões agora. Boa sorte, Jon. Para você também, Jon. Jon e Jon se separaram no Geon enquanto Battleborn permaneceu para proteger os prisioneiros e Dari foi se juntar aos ataques. Fora do forte, a situação era extremamente caótica, pois os soldados do domínio estavam mobilizando o equipamento de defesa da frente do forte para trás, onde os inimigos não deveriam atacar. O Warband escolheu atacar por trás, apesar das paredes serem mais altas e grossas para forçar os soldados do domínio a mover as flechas e escudos até a parte de trás. Mas quando eles finalmente receberam o sinal de Jon, o Warband recuou e circulou ao redor do forte, para atacar pela frente. Isso fez com que os soldados do domínio movessem todos os seus equipamentos novamente. Desta vez, no entanto, o Warband não estava apenas atirando flechas e se escondendo atrás de árvores e escudos. Eles estavam formando uma formação de escudo particular que se assemelhava a um ariete enquanto marchavam em direção ao portão. Não havia como essa formação funcionar. O que eles estavam tentando realizar não é de forma alguma possível, a menos que eles próprios tenham um alto mago ou assassino dentro do forte e se mostre e quebre o portão. A verdade que enfrentou o Talmor era diferente. Uma vez que a formação do escudo alcançou o portão sob os ataques constantes de flechas e feitiços, uma presença perigosa foi sentida no portão e aqueles que estavam acima da portaria perderam a consciência. Fusruda. Os portões foram destruídos e a formação de defesa dos soldados do domínio atrás deles desmoronou com os dois blocos maciços de madeira voando para eles transformando qualquer um em seu caminho em pasta de carne. Foi então que o ataque realmente começou. Cobrar! Jon gritou um grito de guerra e os homens do machado fluíram como água. O pátio do forte foi ultrapassado e as paredes estavam sendo limpas de todos os elfos quase instantaneamente. A parte de trás do forte mostrou alguma resistência quando os soldados do domínio conseguiram causar algum dano aos Nords, mas a Vustengraimani serviu seu machado dinamarquês no pescoço daqueles elfos. Jon até enviou Nefertiti para matar qualquer elfo que parecesse uma ameaça. Dentro da fortaleza, a luta começou quando Jon Battleborn protegeu a masmorra contra os elfos que tentaram usar os prisioneiros como reféns. Ele tinha um bando de prisioneiros com ele que o ajudou na emboscada. Como a luta do lado de fora estava quase terminada, a porta dos fundos da masmorra foi aberta e o Warband fluiu. Do portão principal, Jon gritou mais uma vez e invadiu sozinho, cortando os elfos em pedaços com uma espada grande. Enquanto ele caminhava pelo corredor do forte, as portas se abriram da esquerda e da direita enquanto os Nords matavam e saqueavam. Eles até amarraram alguns soldados do domínio e os arrastaram para fora do forte como prisioneiros. Jon finalmente chegou à sala de tortura onde esperava encontrar Thorald Greymane. Abrindo-a com um chute,
Ele facilmente esperava uma emboscada que ele resistiu por um escudo enquanto empurrava contra os 10 ou mais elfos antes de balançar a grande espada com uma mão para matar todos eles. John Battleborn e Evulstein Greymane o seguiram enquanto invadiam a última sala onde Thorald Greymane estava acorrentado a uma parede. Thoraldo. Avulstein. O King Oblivion. Como você está aqui? Eu pensei que havia uma guerra lá fora. Há uma guerra lá fora. Uá! Venha, vamos tirar você daqui. John Battleborn e Evulstein libertaram Thorald e o ajudaram a sair enquanto o Warband estava terminando as coisas. Prisioneiros elfos foram feitos e os documentos importantes foram protegidos. Como os prisioneiros foram obrigados a se ajoelhar no salão da torre de homenagem, uma rodada de espancamentos e chutes começou especialmente daqueles que estavam presos no forte. John simplesmente se distanciou do barulho e folheou os documentos enquanto resmungava. Tráfico de escravos, experimentos humanos, agressões sexuais, assassinato em massa, ordens de assassinato, espionagem. Se esses documentos caírem nas mãos de Ulfric, o Império está totalmente fodido se eles encobrirem isso conscientemente. John disse enquanto guardava aqueles papéis no cubo. Rumores podem viajar o quanto quiserem, mas evidências concretas seriam uma postura muito perturbadora se os nobres nórdicos reagissem a isso. É claro que o Império não sabe o que acontece nas prisões de Tamur e aqueles que sabem seriam traidores. A Concordata do Ouro Branco dá o direito de caçar os cultos de Talos, não de cometer crimes raciais, mas simplesmente falando. O Império não seria capaz de negar seu conhecimento e até mesmo seus cidadãos perderiam a fé em sua credibilidade. Ao rastrear essas pistas e legitimá-las, John teria o próprio Império pelas bolas. Nefertiti, no caminho de volta, você poderia passar por nossos amigos imperiais e deixar-lhes este presente? John arrancou uma página de um documento e deu a Nefertiti. Ela apareceu de sua sombra e se transformou em sua forma humana. Em seguida, pegou o papel e tentou lê-lo, mas sem sucesso. Arranhões humanos me deixam tonta. Boa sorte. Oh. E fique perto dos imperiais por um tempo. Me diga que cara o general Tullius faz quando vê isso. John disse enquanto voltava para o Warband. Era um rosto sombrio. Muito sombrio mesmo para os padrões do Redguard. O general Tullius estava tendo o pior mês de sua vida. As pessoas têm uma crise de meia-idade e ele estava tendo um desastre de meia-idade. Ele não apenas perdeu o Frick Stormcloak em Eugene, mas acabou fazendo com que o Interol mudasse da posição neutra para a facção Stormcloak. No entanto, agora que o mês estava finalmente passando, ele recebeu notícias de um Warband nórdico liderado pelo boato Dragonborn agindo heroicamente e limpando os piratas, o que foi uma coisa boa, até que o maldito Talmor decidiu prender um membro do Warband. Todo o inferno começou algumas noites atrás, quando o Warband liderado pelo Dragonborn invadiu Northotic e pilhou até o último fragmento do local, libertando todos os prisioneiros nórdicos e fazendo prisioneiros elfos para si mesmos. O Warband então voltou correndo para Dawnstar e entregou os elfos ao Jaluskaud, o velho, que os recompensou com ouro. Por outro lado, o legado militar rico informou sobre um bilhete entregue a ela por uma garotinha. Esta nota era uma página rasgada de um relatório do Domínio que continha detalhes sobre alguns oficiais imperiais recebendo subornos do Domínio para ignorar suas atividades cruéis. Este foi um escândalo de um nível totalmente novo e prejudicaria o Império de uma só vez se não fosse controlado. O general ordenou trazer esses oficiais e colocá-los em julgamento secreto. Em seguida, executá-los rapidamente e denunciá-los como desaparecidos em combate. Então, esse Dragonborn, ele vai ser outro pé no saco, não é? Perguntou o general. O legado Rick se absteve de responder e se concentrou no relatório. Aqui está o que sabemos da visita do legado Julian Terold. O Dragonborn estava lá durante Eugene. Ele é o homem que estava prestes a ser executado quando o dragão atacou. Ele costumava trabalhar para Jondari durante sua estada em Cyrodiil. O culto de Ancestor Mote dita que se este homem é realmente um Dragonborn, então haverá mudanças incríveis que acontecerão no mundo. Vendo os dragões e a situação com Talmor, estamos naqueles tempos.
General, disse o legado Rick. O general Tullius sentiu sua pele arrepiar com a menção de dragões, mas ele manteve sua atuação. Não preciso de cultos e profecias para ganhar a guerra, legado. Preciso de informações confiáveis. Ele disse enquanto batia a mesa em frustração. O conselho ancião manteve a identidade de John Darry como pilão de nós até o desastre acontecer. Se eu soubesse que ele é importante para o imperador, as coisas teriam sido diferentes. Agora eu tenho se preocupar com John Darry e seu Dragonborn correndo soltos para solidificar sua posição. Vendo seu rosto frustrado, o legado Rick manteve a calma. Bem, Aest Empire Company nos aconselhou a não causar problemas com ele. Você está sugerindo que eu deveria ter ouvido aqueles mercadores garimpeiros. Jarl Elizef também nos aconselhou a manter um relacionamento amigável com o Interhold. E eu tive a mesma opinião. Bem, parabéns. Todos vocês estão certos e eu sou o tolo nesta festa. O general Tullius jogou uma garrafa de hidromel pela sala em um ataque de raiva. Depois de um minuto respirando fundo para liberar os pensamentos negativos, o general Tullius voltou mais uma vez e sentou-se para revisar os relatórios à sua frente. Eram todos relatórios precisos e bem detalhados. Até a investigação da corrupção provou ser totalmente precisa, o que quase o frustrou novamente. Ainda assim, nesses relatórios ele podia ler um certo nome que não estava realmente escrito. No mês passado, o general Tullius desenvolveu a sensação de farejar a presença de John Darry nesses relatórios. As mudanças de Unterhold, a relação entre John Darry e Vitoria Vici, as atividades de espionagem do Bards College, o Arband of the Dragonborn, os Dragon Attacks. John Darry teve uma impressão digital direta ou indireta em cada relatório aqui. É como se seu nome estivesse escrito entre cada palavra naqueles malditos papéis. Oblivion. Se estivéssemos vivendo um romance sobre esse John Darry, ele não seria tanto, certo? Ele disse e olhou para o legado Rick. Ela acompanhou o relatório com os olhos e fez uma cara de desamparo. O que faremos neste caso? Ele sabe demais, disse o legado Rick. O general Tullius olhou para ela tentando encontrar uma resposta em seu rosto, mas ela estava tão indefesa quanto ele. Ele então simplesmente ergueu os ombros e respondeu: não vamos nos incomodar com ele. Teremos que cruzar seu caminho no futuro, então vamos manter as coisas quietas por enquanto. Talvez possamos ganhar alguma coisa na próxima vez. O general calmamente decidiu deixar os assuntos com o Interhold sozinho. Ele pode não gostar de admitir, mas foi precipitado ao lidar com John Darry. O retorno de John foi muito oportuno com o caos tardio que colocou muita pressão na mente do general Tullius, especialmente com os avistamentos tardios dos dragões. Dragões. Essas criaturas deixaram uma marca terrível no general que sempre pensou ter visto de tudo. Se um Dragonborn é o que é preciso para matar um Dragonborn, então o Dragonborn é. Ele não vai ficar em seu caminho. Mas ele não pode perder terreno assim. O general finalmente sentiu alguma inspiração após um mês de fracasso constante. Se ele puder fazer uma aliança com o Dragonborn, ele pode escapar da política nórdica impetuosa e solidificar a posição do Império. Ainda assim, os Talmor são um bando odioso que ficará em seu caminho. Se for esse o caso, então há um certo John Darry que tem o hábito de assassinar Talmor. Ele sempre pode acertar o Talmor com aquela pedra. Eles realmente ofenderam o general e os Nords desta vez. Também será uma boa oportunidade para limpar a responsabilidade do Império do escândalo. Ainda assim, o Dragonborn vem em primeiro lugar. O que um Dragonborn precisaria? Legate, peça ao Penitus Oculatus para compilar um arquivo sobre o Dragonborn e verificar qualquer tesouro que possamos fazer com que o Império nos envie. O general Tullius teve uma ideia tortuosa de se aproximar do Dragonborn. Ele pode ser um militar, mas ainda é um imperial astuto como o resto de sua espécie. Ele sorriu levemente ao sentir sua patita finalmente melhor do que nos últimos dias. Tinha aquela coisa com peixe seco e vinho em algum lugar naquela mesa perto da parede. Ele conseguiu encontrar o vinho, mas nenhum vestígio do peixe. Estranho. Rick comeu peixe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.